Pronto, Fausto, pode iniciar. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Dar início à nossa reunião. Passar para a Isabel, tá fazendo a nossa chamada e, posteriormente, a gente dá início a pontos de pautas da nossa reunião. Então, vamos lá. Emater. Alberto, presente. SES. Puxe, presente. Prefeitura Municipal de Itapira. Ivo de Ávila, presente. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. Augusto. O Augusto está na sala, ele deve estar com dificuldades no áudio, acredito. Amed. Sindágua. Paulo Silva, presente. Codal. Ibram. Alex Batista Ibram, presente. Pronto, Fausto. Tá bom, vamos dar início, então. Se algum conselheiro tem algum questionamento sobre a síntese, para nós dar início a... Vai fazer a leitura primeiro, Isabel? Fausto, da síntese a gente não faz leitura, que a gente sempre encaminha. Porém, dessa reunião, eu vou pedir para retirá-la de pauta, porque como foi uma reunião atrás da outra e tinha outros documentos também para serem produzidos, nós não conseguimos encaminhá-la para apreciação dos membros da CETOC. Então, se possível, retirar de pauta, por gentileza. Tá ok. Falso. Puxe. Pois não, Bush. Então, era bom colocar esse ponto de volta da Isabel, que ela pediu, hein? Desculpa, colocar isso em votação e constar em ata, né? Pelo menos, eu concordo aí com a Isabel, mas é bom colocar em votação. A SES concorda. Ô, Bush, não tem nem o que vou colocar em votação, porque o item não foi, né? O documento não foi. Então, por isso que eu estou pedindo para ser retirado de pauta. Mas ela está na pauta, né, Isabel? Ela está na pauta. Eu entendo que qualquer documento, qualquer situação que está na pauta, ela tem que colocar em votação, mesmo que seja aqui na Câmara Técnica, esse é o meu entendimento. Mas se for outro também, ou por mim também. Não, é porque o documento não foi para apreciar, entendeu? Então, tipo, os membros não têm o documento para apreciar, por isso que eu pedi para retirar de pauta. Então, mas ele está na pauta, o documento, para apreciação? Então, mas a síntese não foi feita, entendeu? Não deu tempo, porque a gente sai de uma reunião e já convoca para outra. Então, não deu tempo da gente escutar o áudio, fazer, porque, na verdade, a Câmara Técnica tem que fazer isso, mas a aba dá um suporte. Só que aí não deu tempo da gente fazer o rascunho para passar para vocês. Então, deixa eu entender aqui. A pauta que nós recebemos da reunião de hoje tem a síntese, não tem? Isso, tem a síntese. Como você está fazendo um pedido de retirada de pauta, é a mesma coisa, por exemplo, quando eu vou pedir para inserir algum ponto de pauta na. Isso tem que passar na plenária, tem que ser aprovado aqui, mas por mim, quiser seguir esse encaminhamento seu aí, não tem problema nenhum, não. Não, eu só estou sugerindo, só vocês é que decidem, Bush. Tem muito mais tempo que eu. Fala assim, porque só para ficar uma coisa bem chutinha, bem legal, entendeu?
está tendo uma proposta aí da aba para retirar de pauta aí a síntese, né? Por conta que não houve o tempo necessário por essas situações de reuniões, uma em cima da outra, a gente entende isso perfeitamente, Isabel. Até nós aqui também, termina uma, a gente entra no outra, termina outra, a gente entra outra, a gente entende isso, né? Então aí fica a cargo aí do nosso coordenador aí, o Fausto, né? Essa sugestão aí. Obrigado, Fausto. Isabel, eu concordo plenamente com você aí, esse pedido seu, né? Essa questão aí, nós temos que escutar a voz da experiência aí do companheiro Bush, né? Tem que levar em votação, sim. Então tá, como não em regime de votação, pessoal, como não foi essa ata, né? E com a explicação aí da Isabel, se suprime esse item da pauta. Todo mundo, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem contrário? Então, beleza, Isabel, foi tirado esse ponto de pauta. Agora vamos para o parecer da... Tá. Vamos para o segundo item de pauta aí, o parecer da aba. Bom dia, Fausto. Bom dia a todos. Qual parecer que é primeiro, Isabel? Tem alguma ordem aí? Sim, tem aqui a da Mosaic. Da Mosaic. Ah, tá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão visualizando? Sim. Sim. Bom, então, vou começar aqui, né? O parecer técnico, né? Uma outorga de grande porte. A finalidade dessa outorga aqui, né? Ela é um processo de renovação e retificação da portaria 1375 de 2010. Renovação do processo 1996 de 2014 e retificação do processo 37.693 de 2022, para barramento em curso d'água sem captação, né, onde hoje se encontra implantada a barragem BR de rejeitos e recirculação de água, que será alteada para 1.210 metros, localizada no complexo de mineração de Itapira, de propriedade da Mosaic, né, município de Itapira, Minas Gerais. Essa intervenção da barragem ocorre no córrego Boa Vista, afluente do córrego do Inferno, pertence à bacia estadual do Rio Araguari, e tem como objetivo a disposição de rejeitos. O objetivo desse parecer é subsidiar o parecer técnico da CETOP, né? A atendimento, né? Está muito ruim o áudio. Está ruim? Está cortando demais. Deve ser a internet. Deve ser a internet, viu, Fausto? A internet aqui está muito ruim de sinal. É igual a minha. Deixa eu tirar o fone aqui para ver se vai melhorar. Só um minutinho. Vamos ver se melhora. Às vezes pode ser o fone, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora melhorou um pouco. O pessoal também, se for só eu que tiver cortado, aí vocês... É geral mesmo, Fausto. Não, Fausto, realmente está ruim para mim que também, está cortando muito. Vamos, se continuar ruim, vocês me avisam, tá? Então, a BR, a barragem BR é o objeto desse estudo. Ela está com a finalidade de extração de minério de titânio, minério fosfatado, além do beneficiamento de expedição de concentrado fosfático. Está construída atualmente com elevação de 1.200 metros e será alteada para 1.210 metros.
e por isso fez necessário esse pedido, né, de renovação e retificação de outorga. Aqui eu apresentei as coordenadas geográficas, uma foto, né, da barragem. Foi construída mais ou menos na década de 80, com a finalidade de contenção de rejeitos e lamas. O projeto inicial da barragem foi elaborado com elevação de 1.160 metros, né? Depois foi feita uma nova elevação para 1.180, hoje ela está com 1.200 e vai ser alteada para 1.210 metros. Em 2020, né, foi elaborado um novo projeto conceitual e executivo do alteamento da barragem para 1.210 metros, né, considerando o cenário atual de 1.200, de acordo com a legislação vigente e as boas práticas. Para essa elevação de 1.210 metros, foi elaborado, né, o projeto de alteamento da barragem, onde foi utilizado o método de linha de centro. Aqui eu apresentei a ficha técnica da barragem, a finalidade, a cota da crista, a altura máxima, volume, drenagem, área da bacia, a parte hidrológica, né? As estruturas, vertentes. Falei um pouquinho de cada uma. Eu acho que não convém ficar lendo tudo, porque vocês já receberam esse documento, né? Mas caso vocês queiram, vocês podem falar que eu vou lendo passo a passo, tá bom? Aqui eu falei um pouco sobre o reservatório, a vazão do projeto, tá? Dimensionamento hidráulico, o fluxo residual mínimo, né? Onde a vazão do córrego Boa Vista é de 0,0822 metros cúbicos por segundo e a vazão residual mínima é de 0,0411 metros cúbicos por segundo, considerando 50% da Q710. Falei sobre as vazões, sobre o balanço hídrico, né? O alteamento da barragem. Aí aqui eu coloquei as características dessa barragem, tá? De como vai ser construído, as características geométricas do maciço, tá tudo descrito. Aqui eu coloquei essa tabela com mais dados da barragem, mais informações. Foi elaborado também um plano de disposição de rejeitos e o dimensionamento, né? Foi elaborado de forma a considerar a vazão, a máxima ocupação volumétrica do reservatório, tá? O projeto executivo do canal de Lamas também foi elaborado, né? Projetado, levando em consideração o dimensionamento hidráulico seguro, a compatibilização com o plano de disposição e as premissas da mosaica em relação à geometria do mesmo, e ainda a elaboração de acesso com vistas a permitir a manutenção do canal. Foi elaborado também o plano de instrumentação complementar, que tem o objetivo de garantir o monitoramento da estrutura nessa elevação e propor as adequações dos instrumentos. Aqui eu coloquei tudo que foi considerado, né? Foi apresentado também um plano técnico definido o número do relatório do plano, tá? E aqui eu coloquei as informações gerais. Nessas informações gerais aqui, eu coloquei as propostas, tá? Que a empresa que elaborou o relatório técnico, ela fez para a Mosaic implementar antes da implantação desse alteamento aí, tá? Então, aqui eu vou dar uma lida nessa parte aqui, que eu acho que a elaboração do projeto, descreve observações devem ser levadas em considerações pela outorgante, de acordo com
relação ao modo de por liquefação, além de ser executado utilizando o método de linha de centro, com a utilização de rejeito de magnetita, compactada com controle para o material maciço e o espigotamento de rejeito de flotação para controle e manutenção da praia. Aí aqui eu falei da geometria proposta, que atendeu, falei não, né? Lá no relatório fala sobre a geometria proposta, que atendeu aos fatores normativos preconizados pela NBR, tá bom? A empresa atende à solicitação da Mosaic, que visa apenas aumentar o grau de segurança da estrutura em tela, sendo considerado uma medida válida de boas práticas de engenharia, e também no intuito de mitigar o modo de falha de liquefação. Aqui ela falou do sistema extravasor, que foi dimensionado para transitar cheias decamilenares e possui um trecho de seção trapezoidal escavada, com revestimento de concreto projetado e um trecho em concreto armado. Ademais, foi previsto a implantação de uma bacia de dissipação em concreto armado e um trecho de enrocamento apenas, para garantir manutenção do acesso da ombreira direita. Foi proposto a implantação de uma galeria de concreto, tá, armado. Foi elaborado também um sistema de drenagem superficial composto para melhorar a condição da estrutura. Proposta a implantação de acesso em ambas as ombreiras, tá? Isso aqui tudo foi proposto para que a Mosaic possa estar implantando isso. Foi proposto também a implantação de acessos às bermas na ombreira esquerda, com o intuito de facilitar a manutenção e a expansão das estruturas da barragem. Além disso, para o projeto de alteamento, levou-se em consideração que a região ajusante da BR se encontra totalmente drenada, não sendo recomendado o início das obras sem que essa condição seja satisfeita. Ressalta-se que para esse projeto foi considerado o rebaixamento da barragem BD5. Neste sentido, recomendou-se que as ações para o rebaixamento do reservatório da BD5, como a execução do canal após a adequação do sistema de drenagem desse processo de elevação da barragem BR e a implantação do sistema de bombeamentos informados no parágrafo anterior, sejam priorizadas pela Mosaic com vistas a garantir a segurança hidrológica de todo o sistema e permitir a execução das obras de implantação deste projeto. Tá? O plano de disposição de rejeitos foi elaborado considerando o início da operação da barragem em 2027, após o descomissionamento da barragem BL1, e de posse dos resultados, observou-se que o reservatório comporta 42 milhões de metros cúbicos de sólidos, afluentes ao reservatório ao longo de 12 anos de operação. Caso a Mosaic decida pela disposição de outro tipo de rejeito nas estruturas, os volumes aqui apresentados deverão ser revistos. O ponto de lançamento está localizado a montante de reservatório no Lago C, já o ponto de captação de água estabelecidos nos estudos se encontra à margem esquerda do Lago A. Para garantir a segurança da obra, durante a fase de implantação do novo sistema extravasor e do tamponamento atual, foi realizado um estudo de balanço hídrico da estrutura para avaliar a segurança hidráulica da mesma, sem operação de um sistema extravasor. O canal de lamas foi dimensionado seguindo as premissas geométricas solicitadas pela Mosaic, tá? Então, aqui eu destaquei todas essas proposições feitas pela empresa. Aqui eu coloquei, são as considerações, né? Considerando a competência do comitê de aprovar as outorgas de grande porte, considerando os pareceres sobre a outorga solicitada são analisados pela entidade, considerando que para a decisão dos processos de outorga de empreendimento de grande porte, o comitê deve se basear nos pareceres conclusivos do IGAM e em seus quesitos dispostos no artigo 4º da DN de 26 de agosto de 2009, considerando a reunião da CETOC que foi realizada no dia 3 de abril, a apresentação do empreendedor e análise e discussões dos pareceres da SUPRAM, a aba, baseando-se nos estudos apresentados do IGAM, né, a equipe técnica da aba é favorável ao deferimento, com condicionantes nos processos de outorga, 26996 de 2014 e 37693 de 2022, que trata da renovação e retificação da portaria 1375 de 2010, referente ao barramento sem captação,
com finalidade de disposição de rejeitos, recirculação e reutilização da água proveniente do rejeito. E aí que eu coloquei que vale ressaltar que todas as proposições feitas pela empresa responsável pela elaboração do projeto, ADF, Engenharia Geotécnica e Recursos Hídricos, devem ser consideradas, tá? Cabe esclarecer que a ABA não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos, projetos, sistema de controle de segurança, tá? E aí, em anexo, veio os condicionantes, né? Que são apresentar relatório descrevendo o sistema de medição de fluxo residual adotado na intervenção outorgada. O sistema de medição adotado deverá ser tecnicamente aplicável ao monitoramento e possuir a RT expedida pelo profissional competente. Prazo de 90 dias a partir da publicação da portaria para estruturas construídas. Condicionante 2, manter a jusante do local da intervenção um fluxo residual mínimo de 0,0822 metros cúbicos por segundo, que corresponde a 100% da vazão da Q710, durante toda a vigência da outorga. Realizar as medições diárias do fluxo residual, armazenando os dados em planilhas, né, conforme o modelo disponível do sítio eletrônico, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada pelo órgão competente ou entidade por ele delegada e serem apresentadas ao IGAM por meio digital quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. O prazo durante a vigência da outorga. A condicionante 4 é realizar o monitoramento da qualidade de água montante e jusante da referida intervenção, conforme solicitado no processo de licenciamento ambiental vinculado à outorga, e encaminhar cópias do monitoramento para a URGA anualmente. O prazo durante a vigência da outorga. E a última condicionante, enviará à URGA a RT do engenheiro responsável pela execução, acompanhamento da obra, até a finalização da mesma. O prazo ao final de cada fase de instalação. Esse é o parecer da aba. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a Cristiane ainda? Em relação ao que ela apresentou aí agora? Senhor Ivo. Bom dia a todos. Bom dia, Cristiane. Bom dia, senhor. Eu fiquei com a dúvida com relação ao rebaixamento da BD5, que ficou especificado, vai ter que ser feita alteração na BD5, mas não ficou claro isso, como que isso vai ser feito, qual que é as consequências disso com relação a jusante também da BD5, e se há também alguma interferência na BD2, que também me parece a montante da BD5, essas coisas ficou um pouco em dúvida por minha parte. Pode esclarecer isso? Tá. Seu Ivo, é o seguinte, essas orientações aí, foi a empresa que realizou o relatório, quem solicitou que fosse feito essas modificações, essas adaptações aí, para que o empreendimento possa ser implantado. Então, talvez quem saiba te explicar melhor isso pode ser alguém aí da própria empresa que estiver na sala ou da própria Mosaic para estar falando melhor sobre isso. Doutor Ivo, bom dia, tudo bem? Eu vou Bom pedir dia. o apoio do Clayton. Hoje, o Tiago, que é o nosso gerente aqui, que participou da reunião passada, ele teve um contratempo de agenda e não vai conseguir participar, mas o Clayton vai poder esclarecer melhor sobre esse assunto. Tá bom. Clayton, você pode ajudar a Obrigado. gente, por favor? Claro, Nayana. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Ivo. Interessante a pergunta do doutor Ivo, porque é uma recomendação, doutor Ivo, e realmente a barragem BD5, ela está a jusante da barragem BR. Então, a recomendação é fazer-se uma avaliação, né, de possibilidade de rebaixamento do NA da barragem BD5. Então, isso está em curso, esse estudo está em curso, né? Para esse alteamento, tem-se adotado algumas alternativas, né? A construção de uma ensecadeira que hoje opera e não oferece
nenhum risco geotécnico para a barragem, nem BD2 e nem a barragem BR. Então, a empresa está estudando aí as alternativas para intervenção na barragem BD5, seja de rebaixamento, seja de uma drenagem mais robusta nos futuros alteamentos da barragem BR. Então, reforço, né, que está em estudo aí essa recomendação feita aí pela projetista. Ok. A recomendação da projetista é que seja efetivado nesse sentido antes do alteamento da BR, né? E eu achava que, sim, meu entendimento, isso deveria ter ficado claro já, né? Como que vai ser feito, porque se a própria empresa acha que isso deve ser feito antes, decidido isso antes da efetivação do alteamento da BR, e nós não temos nada relativo a isso, a esse projeto, quer dizer, uma coisa que é consequência da outra. Então, eu acharia que deveria constar, porque envolve um todo. Deixa eu só... Pois não, pode falar. Vendedor? Dar uma complementativa. Isso, foi por isso que eu coloquei no meu relatório, seu Ivo, que vale a pena ressaltar essas observações na conclusão. Eu coloquei que essas observações, elas devem ser, que essas proposições devem ser observadas, tá? Justamente por precaução mesmo, né? Eu até escrevi aqui, ó, vale ressaltar que todas as proposições feitas pela empresa responsável pela elaboração do projeto devem ser consideradas, né? Então, como sugestão, talvez para o parecer da CETOC, vocês podem estar colocando isso também, né? Para que isso seja observado pela empresa, até porque estão... Está cortando o áudio aqui para mim. Está cortando muito. Todas essas... Cristiano, você pode repetir? Tá... Cristiano, você pode repetir? Para mim, saiu totalmente cortada a sua fala. Pois é. É o seguinte, no meu relatório, eu coloquei que vale observar as proposições que foram feitas pela empresa, tá? Que realizou o relatório. Melhorou o som? Sim. Sim. Então, vale observar, né, essas proposições que foram feitas pela empresa. Até porque eu acho que agora a Mosaic está tirando a licença ambiental dela, se eu não me engano, é de instalação, não é, né, cara? Nayana? Cortou um pouco para mim, mas eu vou dar duas sugestões aqui para a CETOC seguir aí. Ou a gente faz esse protocolo dessa informação complementar e aí volta com a CETOC, porque a gente já tem essas informações prontas, talvez por uma questão aí de timing, ficou fora do projeto que foi para vocês. Ou isso sai como condicionante, né? Essas duas sugestões aí, mas é que a Câmara preferir seguir. Não, eu queria só entender, Nayana, a questão da licença de ambiental de vocês. Vocês estão tirando a licença de instalação? Isso, a partir do momento que a outorga for aprovada, a gente finaliza o processo para pedido da licença de instalação. Aí a licença de instalação que vai para a CMI. Tá, e depois da de instalação tem a de operação, não tem? Sim, exatamente. Aí na hora de, talvez possa colocar no parecer da CETOC, se vocês quiserem uma sugestão, colocar como condicionante, que para que seja dado essa outorga ou essa licença ambiental de operação, que todas essas proposições da empresa sejam observadas pelo
pelo órgão competente, né, que no caso seria o IGAN, se realmente foram cumpridas essas observações colocadas no relatório apresentado pela empresa. A minha sugestão pode ser ou como condicionante ou como apresentar prévio também, né? Eu entendo a preocupação do doutor Ivo aí, de ser uma questão de conceito de projeto também. Porque isso aí também foi uma preocupação minha, tanto que eu coloquei na conclusão lá que vale a pena ressaltar que essas proposições sejam observadas. Essa questão é o seguinte, o que eu entendo, vocês me desculpem se entender diferente, eu entendo que a outorga, ela faz parte de um todo. Então, independente da licença prévia, licença de instalação, de operação, o processo de outorga, para ser provado, ele vai influenciar na BD5 também, em função da outorga do loteamento. Então, essa observação deve ser observada, eu acho que ela deve ser apresentada antes do parecer. Uma coisa apresentada, o que vai ser, quais as consequências, quais as efetivas consequências na BD5, que faz parte da outorga, ser apresentado para a CETOC, antes da CETOC poder formular um parecer, porque faz parte de um todo. Agora, é só uma opinião minha, quer dizer, eu não falo pela CETOC, estou dando uma sugestão. Aqui a gente do lado da empresa também, né, porque a gente tem a informação, talvez está faltando trazer ela mais claramente aqui para a discussão. Então, se quiser seguir como um documento adicional de informação complementar ou como condicionante, a gente está de acordo com os dois encaminhamentos. Mesmo porque a BD5 não é uma barragem pequena, é uma barragem de alto complexidade, de grau alto de perigo, e não é uma barragenzinha. A BD2 até é menor, mas a BD5 e é em cascata, né? Então, eu acho que se o loteamento da BR vai interferir na BD5, os projetos da BD5 têm que ser apresentados junto com a outorga. Opinião minha. Ô, Bucho, tá me ouvindo? Sim, Fausto, estou ouvindo, sim. Como você tem mais experiência aí nos comitês de bacias, é o seguinte, se tem alguma alteração no questão tipo de projeto, nesse caso tem que voltar de novo para o IGAN ou não? Ou a gente pode encaminhar referente a essa questão aí de estar colocando esse como, vamos dizer assim, como uma condicionante? Eu, na minha visão, assim, tem pouco prazo de comitê, pouco tempo, deveria voltar ou não a instância do IGAN? Com essa No meu nova... entendimento, não, viu, Fausto? Mas tem que ter essas condicionantes aí, viu? Tem que apresentar essa condicionante aí. Essa condicionante aí que a Nayana, que o doutor Ivo apresentou e que a Nayana colocou aí também, tem que estar no relatório. Porque... Então, assim, como faltou essa informação no parecer, não é parecer, faltou informação da empresa junto ao IGAN, tem que voltar ou não? Teria que voltar ou não o processo? Ô, Fausto, isso assim, nas câmaras que eu participei da CETOP, isso nunca ocorreu, né? Assim, nunca. O que Fausto, o houve, IGAN está na sala. o IGAN está aí na sala, se puder, tem aí, o pessoal da URGA está aí para poder, pelo meu entendimento, eu acho que não é necessidade não, mas não sei, vamos ver a URGA aí. Mas a condicionante tem mesmo que volte para o IGAN, que tem as análises técnicas do IGAN, a condicionante que foi colocada aí pelo doutor Ivo, e com a colocação da Nayana, essa condicionante ela tem que estar aí no documento, no relatório. Não, mas se é um fato novo, não tem que voltar. É o que eu estou te falando, né? Se voltar, desde que volte lá para o IGAN, na área técnica do IGAN, que dá todo o procedimento, que vai olhar, que vai definir o que é que tem que ser colocado, decidido, que ela volte aqui para a CETOC, essa condição é uma condicionante à parte que o doutor Ivo está pedindo para colocar. Mesmo que ela volte, ela tem que ser colocada. Eu acho que a colocação dele é extremamente pertinente.
Eu ia falar isso, mas como houve um fato novo aí dessa questão do projeto, aí realmente aí tem que ser alguém do ICANN. Eu, para mim, particularmente, no meu entendimento, eu acho que não. Mas, não sei, tem que ver aí o pessoal da URGA que está aí presente. Tá, quem que tá no comando aí hoje da URGA, Isabel? Ó, eu tô com a mão levantada aqui. Boa tarde, bom dia a todos. Aqui tá escrito Pamela. Tá eu e a Pamela aqui, né? Ah, não, beleza. Então, pode prosseguir. Bruno, pode prosseguir. Então, só tirando essa dúvida, Fausto, que você levantou, não tem alteração do projeto, né? Então, o projeto continua a mesma proposição, então não há necessidade de retornar para a análise técnica aqui da URGA, não. O que está sendo proposto é um apontamento, né, feito pelo conselheiro Ivo, de considerar essa questão, esse levantamento que ele fez na análise do relatório e do que foi apresentado junto ao processo de outorga. Então, assim, a CETOC pode fazer essas proposições, né, e que serão pautadas junto à Assembleia do Comitê. Ok, então, pessoal, tudo entendido? Esse é o meu Eu posso entendimento. fazer mais um comentário? É só assim, gente, só um minutinho. O meu entendimento bateu com o entendimento do Bruno. Então, eu vejo que não há necessidade de voltar para a análise técnica da URGA, muito menos para o IGAN, entendeu? Então, é só aquilo que o Bruno falou. Tem alguns ajustes aí que o doutor Ivo pediu, que eu acho que tem que entrar como condicionante, no meu entendimento. Senhor Ivo? Na verdade, eu acho até o entendimento é que não seria um condicionante. O que eu acho é o seguinte: existe um relatório para ser votado pela CETOC. A Nayana informa que essas dúvidas que a gente tem, eles já têm esse relatório desse projeto da BD5, só que não foi apresentado pela CETOC. Então, eu acho que para a CETOC emitir o relatório, esse projeto tem que ser analisado junto com o projeto do próprio alteamento da BR, porque é a consequência dele. Então, o que eu entendo é isso, que se a empresa já tem esse documento já deveria estar passando pela CETOC, para que a CETOC analisasse e colocasse algum condicionante também com relação a ele, que faz parte de um todo. Então, a minha sugestão não é nem condicionante, a sugestão é que o empreendedor apresente esse projeto de rebaixamento do nível da BD5 também, porque faz parte de um todo, antes da votação da CETOC e acho também antes da aba, porque, na verdade, eles consideraram que vai ter isso, mas consideraram que vai ter um rebaixamento, mas não se sabe que tipo de rebaixamento, se vai ser extravasor, se vai ser... Bom, não se sabe, e não se sabe também quais as consequências ajustantes, que é um projeto só. Então, acho que deveria fazer parte do projeto, antes de ser feito novamente voltar para fazer parte do projeto, essa relação, esse projeto da BD5, para fazer parte do documento que a gente vai votar. Deixa eu fazer mais um esclarecimento aqui. Só, né, o que acontece? A gente tem uma barragem, que é a barragem BD5. Oi, Fausto. Só um minutinho, Fausto. Não sei se foi você ou o Bruno que levantou a mão primeiro. Não, o Bruno foi a da hora que ele falou. Ele só não baixou a mão. Pode prosseguir, não baixou a mão. Isso, Fausto, eu só ia pedir para o empreendedor explicar essa questão do relatório, se a recomendação da empresa está vinculada à estrutura da BD5. Porque aí, exatamente. É isso que eu vou explicar. Que a outorga vinculada àquela estrutura. Como que é lá, né? A gente tem as barragens, a gente tem a BR, que é o foco aqui da nossa outorga, e a BD5, a jusante. O doutor Ivo está correto quando, né, a gente está falando de um empreendimento que tem várias barragens, que tem a mina, que tem a usina, os depósitos, mas quando a gente olha só para a barragem BR, essa recomendação ela é muito mais para BD5, que é a barragem jusante, do que a BR. Então, até esclarecendo aqui, por que essa informação não foi detalhada? Porque quando a gente fala da outorga da barragem BR, né, toda a informação, o projeto está lá. E essa recomendação da BD5 é relacionada à BD5 e a gente acabou não trazendo esse detalhe
na discussão, embora ela seja importante, relevante, então a gente também não tem nenhuma dificuldade em trazer essa informação. É mais para esclarecer mesmo por que isso não foi detalhado no projeto da BR, porque não interfere no projeto da BR que consequentemente precisou retificar essa outorga. Mas realmente, né, se a gente está pensando no todo aqui, avaliando, eu não vejo que é um problema, tá, doutor Ivo, a gente trazer essa informação adicional. Eu só queria esclarecer que, assim, não compromete tudo o que foi feito em relação à outorga da BR e o projeto da BR, pensando, né, em invasão residual, o tamanho da barragem, o tamanho do reservatório, a questão da obra, tudo isso para a BR está completo, a gente não tem prejuízo em relação a isso. Da mesma forma que a gente em outros processos também já discutiu, por exemplo, de alternativas tecnológicas, eu entendo que essa questão da BD5, ela pode sim ser incluída, mas ela não invalida o que já foi feito até agora e a gente pode acrescentar, talvez no sentido aí também de reforçar o que o Bruno comentou, né? A gente não tem uma alteração de projeto da BR que justificaria um retorno para o IGAM, para fazer essa análise, né, porque a outorga não vai mudar, né, ela vai continuar com os mesmos critérios ali de análise, e a gente complementaria essa informação tanto para o IGAM quanto para a CETOC, né, se for preciso detalhar aí. Com licença, eu acho assim que não é a BD5 é uma e a BR é outra, tudo bem. Só que a consequência do alteamento da BR está trazendo consequência na BD5, que é recurso hídrico também. Então, acho que existe relação, sim. Não é relação com a BL, com a BR1, sim com a BD5, porque consta no projeto que vai ter que ser feita uma alteração na BD5 e não sabe qual alteração. Então, eu acho que isso faz parte do projeto para ser analisado pela CETOC. Bruno? O Bruno baixou a mão. Bruno? Bom, a gente entende a questão do relatório, né? O relatório acho que foi feito de uma forma integrada com as estruturas ali da empresa, mas como a gente já havia dito anteriormente, há uma certa independência da estrutura da BR, que a gente está analisando aqui agora, em relação a esses ponderamentos feitos na BD5. Essas recomendações que foram feitas, elas estão dentro de um plano, né, de segurança, plano estrutural de avaliação da BD5, que se for ter alteração estrutural ou daquilo que foi autorizado pelo Estado, deverá ser feito procedimentos administrativos para poder fazer essas alterações e chegar nesse arranjo que foi proposto pelo empreendedor. Então, só ressaltando que não haverá, independentemente dessa situação, alteração daquilo que está sendo proposto pela retificação da outorga, que é o alteamento da BR. Eu acho que assim, a ponderação do Ivo é importante, né, em relação à questão de trazer isso. Eu acho que isso pode ser o resultado desses levantamentos podem ser tragos, né, como pedido de informação de condicionante no processo. Eu não vejo fragilidade nem problema nisso, não. Senhor Ivo? Eu, de certo ponto, eu discordo, porque é uma consequência do alteamento. Eu não estou falando de outorga para BD5, mas estou falando da consequência do alteamento da BR no sentido, na SEA de recursos hídricos, de uma outra barragem jusante. Então, consta no relatório que antes do projeto de alteamento deve ser feito o rebaixamento da BD5. Só consta isso, não consta como que é esse projeto. Então, eu acho que faz parte do projeto, sim. Mas, assim, que nós estamos aqui num debate, né? Cada um tem uma opinião. São duas estruturas independentes, mas essa atividade de alteamento atinge as duas. Então, nós temos que ter os projetos das duas. Mesmo que o Distrito BR está
totalmente regularizado, com nível de segurança, com tudo e tal, com capacidade, etc, etc. Por causa desse alteamento, nós vamos ter uma alteração na BD5 que nós não sabemos. E não é na BD5, é a jusante da BD5. O que é que nós vamos fazer com o excesso, com o nível que nós vamos ter que rebaixar? Entendeu? Isso eu acho que faz parte de todo o projeto. Por isso eu acho, como membro do CETOC, que eu não posso analisar sem saber diretamente. E por outro lado, também, a empresa já manifestou que tem esse projeto em mãos. Oi, eu acho que foi brilhante o seu posicionamento dessa questão da consequência. Acho que é isso mesmo. E todas as consequências desse processo, a gente está, ele é colocado dentro do processo, né? E algumas dessas consequências a gente coloca como condicionantes para poderem serem avaliadas, apresentadas, os controles. Por isso que serve as condicionantes, é para trazer esse ponderamento, esse olhar para essas consequências daquela intervenção que a gente está autorizando aqui, né, em discussão. Por isso que a gente entende que pode ser colocado de forma de condicionante a apresentação de projetos, de como vai ser, mesmo que pelo fato que já foi ponderado que tem que ser feita alguma alteração ali. Como outras também, né? Questão de qualidade de água, como vai fazer, tem todas as estruturas de controle. Algumas estruturas de controle estão até fora um pouco do processo de outorga, está dentro do processo de licenciamento ambiental, que são diversos outros aspectos ambientais que têm que ser olhados, em aspectos construtivos, operacionais da estrutura. Então, traz todo esse arcabouço de condicionantes para, de fato, sim, ter essa mitigação, diminuição de impacto, segurança, para todos ali envolvidos, tanto de montante quanto de jusante da estrutura. Então, assim, eu vejo que o processo de alteração da BL está vinculado, né, da BD5, tá? É uma questão que vai ser feito em relação à implementação, ao alteamento da BR, mas são diversos outros, não é só esses, né, que vai ser feito. Tem outros aspectos que também serão alterados, que terão que ser olhados e mitigados. Então, concordo com o senhor em relação à necessidade desse olhar, só que isso vai ser feito ao longo do andamento dos processos legais. Senhor Ivo levantou a mão novamente. A diferença que eu tenho, desculpa, Bruno, é o seguinte: o condicionante, medição de vazão, medição de qualidade, essas coisas, no andamento do processo. Isso eu acho, essa questão do alteamento, rebaixamento da BD5, é uma pré-condicionante para a gente analisar antes. É a opinião minha. Não é um condicionante depois de aprovada a outorga. Porque se nesse rebaixamento da BD5 tiver outras coisas para serem vistas, depois já é um condicionante que vocês vão apresentar, foi isso, e a gente concordou, não concordou, já está outorgado. Então, eu acho que seria uma pré-condicionante se existe esse termo. Eu acho que, assim, concordo demais com essa preocupação, mas dizer que aquela estrutura da BD5, ela tem o seu regramento próprio, né? Se de algum momento essa atividade tiver alteração do que já foi outorgado, do que já foi autorizado, deverá passar por um processo de retificação que voltará para essa Câmara aqui para ser discutido, entendeu? Então, se tiver nesse procedimento alguma alteração dessa estrutura da BD5, eles não podem ser feitos sem passar pelo crivo aqui tanto da URGA quanto do Comitê de Bacia. Então, essa preocupação, a gente compartilha ela aqui com o senhor, mas a gente sabe que qualquer alteração daquilo que já foi outorgado lá, eles têm que voltar aqui para pedir isso, desde que fuja, né, daquilo que já está definido. Lembrando que a BD5 tem suas condicionantes, ela tem sua operação, ela continua ainda a ter obrigações de controle,
e que se em algum momento for ter alteração nessas características ali, de jusante, tanto de vazões, de qualidade de água, ou estrutural, tem que haver essa retificação do processo aqui para poder ser autorizado e passar pelo crivo, tanto da URGA quanto do poder de bacia. Eu acho que sim. Se caso ocorrer dessa forma, não será uma alteração. Por quê? Não existe no projeto como vai ser feito o rebaixamento da BD5. Então, a forma que eles fizerem vai ser a forma que eles falaram que você fez. E outra questão essencial, que eu acho, que foi recomendado pela empresa, que antes do loteamento seja feita, tomadas providências com o rebaixamento da BD5. Bom, então nós temos 2 pontos. Tem que ser antes. Então, tem que ser antes da outorga. E outra coisa, ela pode ser modificada, para ser modificada, ela teria que passar por nova análise. Só que é o seguinte, modificada de quê? Nós não sabemos como que vai ser. Por que nós vamos falar que vai modificar? Eles falaram assim, vai ter o rebaixamento. Não existe projeto, como que existe projeto, só que não foi apresentado para nós. Como vai ser feito esse rebaixamento? Aí lá na frente vai ser feito o rebaixamento e nós não vamos falar que autorou, não, porque não sabemos como vai ser esse rebaixamento. Ele foi só citado. Essa é a minha posição. Mas, assim, nós estamos debatendo e a opinião de todo mundo vale. É isso mesmo. E aí só enriquece o processo, né? Então, acho que por isso que a gente acha que é válido colocar isso na condicionante, que seja apresentado antes de qualquer início de obra, como se dará esse rebaixamento, inclusive passando para nós aqui, que é o órgão gestor, para fazer uma avaliação prévia da necessidade de retificação de processos, se isso vai ter alguma modificação do projeto, para a gente poder ter o crivo aqui de, talvez em algum momento, pedir a retificação do processo, fazer vistoria, essas coisas. Eu acho importante, eu acho que a gente tem que deixar isso registrado, eu acho que essa contribuição é válida e eu acho que não traz prejuízo nenhum para o processo, a gente deixar isso bem amarrado, que seja apresentado antes de qualquer início de obra, para poder passar pelo crivo do órgão gestor. Não, correto. Aí sim, porque eu estava falando condicionante, eu estava entendendo que é durante o processo de outorga, durante o andamento da outorga, sabe? Mas se for prévia, antes da obra, aí sim eu concordo plenamente. Para a gente também está de acordo, tá? Para a gente ok, seguir dessa forma. Pessoal, estão todo mundo de acordo? Tá a mão levantada, Fausto. Oi, Fausto. Não, eu ia sugerir exatamente isso que o Bruno sugeriu, né? Que talvez não pareça colocado aí como uma condicionante, né? Que esse projeto, ou esse rebaixamento aí, não só esse, mas que todas as proposições feitas pela empresa que elaborou o relatório, que essas proposições fossem realizadas aí pela empresa, né? Antes de qualquer intervenção aí na BR, na barragem BR. Era essa sugestão que eu ia dar para vocês. Ou até mesmo, né, uma outra sugestão que poderia ser é colocar, talvez, se vocês optarem pelo deferimento, né, colocar um deferimento, mas com a apresentação desse projeto na plenária, né? Aí seria uma outra sugestão também. Era só essa a minha colocação. Mas para apresentar esse projeto na plenária, tinha que ter apresentado na CETOC primeiro, né? Aí já não podemos estar colocando essa questão aí, não. Se não for apresentado na CETOC, a gente aprova um relatório e depois apresenta outro relatório na plenária. Aí não, mas aí seria apresentado com essa pendência, né? Seria deferido com essa pendência de apresentação na plenária desse projeto. Eu acho que, igual o Fausto falou, a gente tem que deixar isso condicionado.
não vinculado a uma apresentação. E quando a gente põe com a condicionante, é um instrumento de regramento que a gente consegue deixar isso registrado oficialmente, que tem que ser feito, como tem que ser feito e quando tem que ser feito. E a gente pondo isso como condicionante, que tem que ser feito antes do início de qualquer obra ali, isso traz uma segurança maior para nós. Senhor Ivo. Eu acho que isso já está no relatório, que tem que ser feito algo antes. O problema é que o projeto que ia ser feito não está sendo analisado pela CETOC. Essa é a minha posição desde o início. O seu Ivo, mas aí eu acho que entra no que o Bruno falou, né? Se for feito algum rebaixamento, alguma coisa, esse projeto vai passar tanto pelo IGAM quanto pelo comitê no processo de retificação da portaria da outorga da BD5, né? Não é isso, Bruno? Exato, exatamente isso. Pois é, eu não entendo por que vai ter retificação. Senhor Ivo, no meu entendimento, então, na visão que o senhor Ivo apresentou, essa proposta, seria necessário ter entrado com as duas outorgas juntas ou não? Não. Eu acho que o projeto de outorga está incompleto, porque não foi apresentado o projeto de rebaixamento da BD5, que é consequência do alteamento da BR. Esse projeto de rebaixamento da BD5, conforme a Nayane, já existe, só que não foi apresentado a CETOC, nem a ABA, junto com o rebaixamento, com o alteamento da BR. Como ele é consequência, eu acho que ele deveria fazer parte. Pessoal, eu queria reforçar mais uma vez aqui que essas alterações, o que a gente precisa fazer para fazer a obra da BR não altera a outorga da BD5. Então, a gente não precisa fazer a retificação da outorga da BD5. A gente tem que operar ela nas condições que a outorga permite hoje. Né, a outorga já permite que a gente faça ações ali, por exemplo, de extravasar água e de